Que fase é essa? É isso mesmo. Você se deparou com pessoas que as falas delas não condiz com a idade onde elas estão, em que elas estão? 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, ou seja, desisti dos pensamentos de menino, dos sentimentos de menino e de agir como menino. A sua fase hoje, a sua idade, condiz com a sua maturidade? É sobre isso que eu quero falar daqui a pouquinho. Shalom, shalom, queridos! Espero que vocês estejam bem. Seja bem-vindo a esse canal apostólico, profético, edificador, ativador, porque tem sido para tantas pessoas, diante de tantos testemunhos que nós temos visto, ouvido, vivido. E estamos em mais uma série aqui incrível. Vamos falar hoje sobre que fase é essa. Você sabe que fase você está na sua vida? Por que você está nessa fase? Você mudou de fase? Ou você está vivendo a mesma fase que você vivia há anos atrás, há meses atrás? Talvez você pergunta, por que eu tenho que passar por essa fase na minha vida? Então, vamos falar sobre isso. Antes, eu quero já convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber notificações de ministrações novas, dos shorts, das pregações que fazemos também aqui na nossa estrutura da Manancial, e também compartilhe com outras pessoas. É muito importante você proclamar o Evangelho. É tempo de proclamar, querido, aquilo que abençoa, aquilo que edifica, aquilo que levanta e abençoa as pessoas. E você também pode estar fazendo seus comentários, e aí o YouTube vai entender, né, que é relevante e vai espalhar para mais pessoas ainda, porque esse é o nosso propósito. Nosso propósito é edificar vidas, independente da denominação, independente da estrutura, independente se são da Manancial onde nós estamos. Queremos que em todos os lugares do mundo pessoas sejam fortalecidas, edificadas. Esse é o propósito desse canal e deste programa também, Marcando Destinos. Agora, tão profundo esse texto aqui, muitas pessoas envolvidas já com o Evangelho conhecem aquilo que o apóstolo Paulo disse. E quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, discorria das coisas do menino, mas quando eu cresci, quando eu mudei de fase, quando eu amadureci, eu deixei. Olha que interessante, não foi algo que alguém fez por ele, não foi uma oração que alguém fez por ele, não foi porque Deus veio sobre ele, mas ele diz, eu deixei. Ou seja, eu decidi mudar de fase, eu decidi mudar de maturidade, eu decidi sair daquela fase que eu estava aí. Ele olhou para si e disse, eu preciso parar de fazer essas coisas, de ficar sentindo essas coisas, de ficar falando essas coisas, de ficar reagindo da forma que eu estou reagindo, porque isso é coisa de menino, isso é coisa de criança. Entenda que criança não é uma fase ruim, é uma fase boa, é uma fase necessária. Todos nós passamos pela fase de criança, mas é uma fase de sentimento. É isso mesmo, querido. A fase de criança é uma fase de sentimento. É por isso que consegue se enganar crianças facilmente. Quando você dá uma bala, quando você oferece um doce, os adultos conseguem, infelizmente, sequestrar as crianças, conseguem ludibriar as crianças. Eu me lembro quando eu estava ainda lá no Brasil, né, lá no estado do Espírito Santo, e eu pequenininho ainda, cerca de 7, 8 anos, né, e eu saía muito com minha mãe fazia as compras de roupas, né, ela vendia roupa na época, e às vezes eu passava com ela em alguns lugares e eu entrava assim e falava, olha mãe, me dá isso aqui, ela falava, na volta a gente compra. Quem já ouviu aí da sua mãe, na volta a gente compra. E aí andava um pouquinho mais à frente, mãe, esse carrinho aqui, esse caminhãozinho aqui, leva pra mim, na volta a gente compra. Até hoje, nunca mais voltamos. Já aconteceu com você, ele? Até hoje, nunca mais voltamos, nunca mais vi aquele carrinho, né? Mas eu acreditando, tá bom, na volta a gente passa aqui, na volta, mamãe vai comprar pra nós, né? Mas era um jeito que os pais têm, né? Eu agora já tive que fazer isso também. É um jeito que os pais têm de deixar o menino quieto e conseguir seguir para trabalhar, para fazer o que tem que fazer, né? Fase de criança. A fase de criança é uma fase de muito engano. Você é muito enganado. Por quê? Porque falta maturidade, falta experiência, colocar a experiência em prática, falta você realmente aprender com os erros dos outros e aperfeiçoar os consertos e os acertos que você tem tido. Eu me lembro outra ocasião, mais ou menos nessa mesma idade, também estava com a minha mãe estava no ponto de ônibus esperando, e eu vi umas 3, 4 pessoas, elas estavam com um jornal
né? E tava com algumas tampinhas de garrafa e uns feijõezinhos ali, né? E eu vi as pessoas se aproximando ali, eu deixei minha mãe um pouco. Pra que eu fui deixar minha mãe ali no ponto? Falei, mãe, vou ali. Eu fiquei ali cerca ali de 10, 15 metros longe dela. E os caras ali fazendo aposta de dinheiro e colocando dinheiro naquelas apostas. Acho que eu tinha uns 9, 10 anos aí mais ou menos. E eu via que estava tão fácil, eles tinham que descobrir com aquelas 3 tampinhas onde estava o feijão. E eles mexiam de forma ágil e rápida ali, e eu sabia onde estava o feijão. Aí tinha outro cara que estava ali, que ele mandava levantar a tampinha, ele tinha apostado, como se fosse R$50, como se fosse R$100. Ele apostava e o cara, quando levantava a tampinha, o feijão não estava ali. E eu sabia que estava ali. Eu falei, não, o cara errou, eu vi os movimentos dele, dá para saber onde foi parar a tampinha que tem o feijão embaixo. Queridos, aconteceu que eles vieram já e falaram comigo, você também quer participar aqui também? Eu falei, não tem dinheiro não. Não, tem um relógio. Eu tinha um G-Shock, relógio de sonhos, relógio de sonho de qualquer menino, né? Eu peguei o meu G-Shock, entreguei para ele, comecei a fazer ali olhar, observar as manobras ali. Quando fui ver que eu levantei a tampinha, né, achando que fosse ganhar mais de R$100, levantei a tampinha, não ganhei os R$100, o feijão não estava ali, perdi o meu G-Shock. Meu Deus. O mais difícil foram os 10 metros para chegar até minha mãe. Falei, meu Deus, o que eu vou falar com a minha mãe? Perdi o G-Shock para ela. Foi uma loucura comprar aquele relógio. Mas eu fui enganado. Depois eu descobri que eles eram artistas, eles mesmos ali, entre eles pegavam dinheiro que era de aposta deles mesmos e fingia que não sabia onde estava, só para ver o outro ganhar o dinheiro. E quem ganhava o dinheiro também fazia parte da quadrilha deles que estavam ali e me enganaram. Meu Deus, como que é fácil, né? Ganhar de crianças. Por quê? Porque crianças, elas estão muito na fase do sentimento, na fase das emoções. Elas não conseguem discernir, não conseguem interpretar. E existem algumas pessoas que a sua idade emocional, queridos, a sua idade mental não condiz com a sua idade cronológica. Não condiz. Quando eu falo isso com relação a sentimentos e pensamentos. O que elas sentem, o que elas pensem, não está alinhado com a sua idade cronológica. Talvez aconteceu alguma coisa no passado com que elas não conseguiram avançar na sua idade, talvez alguma violência, talvez alguma perda, talvez alguma ofensa, talvez alguma situação de divórcio aconteceu na família. O inimigo usa muito essas coisas para nos atacar ali na nossa infância, na nossa adolescência, principalmente. A fase mais atacada é a fase de infância e adolescência. Da fase do ventre também é atacada com morte, mas depois que nasce a fase de criança, com molestações, com estupros, depois a fase de adolescência, com divórcios, com situações de rejeição, de abandono, também são muito atacados. E por isso que, quando você vai ver, essa pessoa, quando jovem, ela está um jovem de 20 anos, mas continua ainda na sua idade emocional e mental de 14. Ele vai para a idade de 27 anos, mas ele continua aí 7 anos atrasados. E eu quero profetizar que o Senhor hoje, por meio dessa palavra, vai alinhar a sua idade mental, a sua idade emocional, a sua idade cronológica. Isso mesmo, querido, é uma idade de maturidade, experiências poderosas com Deus, em nome de Jesus. Seja você um adulto, seja você um jovem, seja você um homem ou mulher. Sabe por quê? Porque eu vejo alguns homens, querido, com atitude de criança, eu vejo com algumas mulheres com atitude de adolescentes, alguns deles já casados. Eu olho, falo com meu amor, falo, Virna, não é possível, olha como é que essa pessoa age, quantos anos essa pessoa tem para fazer o que faz, para reagir como reage, para falar o que fala, para pensar o que pensa e para sentir, continuar a sentir o que está sentindo. Deus hoje vai alinhar, querido, a sua idade mental, emocional, a sua idade cronológica e vai te fazer maduro. Eu quero profetizar que ao final desta série, você mesmo vai começar a se ver de uma forma muito melhor. As pessoas vão começar a enxergar em você e vão ver, nossa, a pessoa tem 20 anos, parece que já tem 40, de tanta maturidade, sabedoria, experiência. Nossa, esse jovem aí tem 18 anos, mas parece que já tem
25 anos de idade, com o que pensa, com o que sonha. Meu Deus, é isso que vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Alguma coisa desalinhou e roubou você da fase que você deveria estar, uma fase adiantada, uma fase já antecipada para uma fase atrasada. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida para que você acesse isso em nome de Jesus. E vamos falar no nosso próximo vídeo como você se alinhar à sua fase real, à sua fase ideal, à sua fase de vida que você se encontra hoje, vencendo os bloqueios, vencendo os traumas, vencendo as perdas, que muitos deles nem você sabe que tem. Muitos de vocês nem sabem por que estão vivendo e falando e agindo e pensando como estão agindo e pensando, porque muitas coisas foram apagadas ou bloqueadas da tua memória. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.